Eu fiz algumas encomendas em maio e em junho e elas foram chegando aos poucos. E eu quis fazer um unboxing junto com vocês. Então fica ligado que depois da vinheta tem mais um vídeo aqui no canal. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e você está no canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu trago um conteúdo novo sobre livros. Eu faço resenhas, trago vídeos temáticos e unboxings, como é o caso do vídeo de hoje. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa as notificações também para não perder nada dos próximos conteúdos que eu postar aqui. Também quero pedir para você curtir o vídeo, porque isso vai ajudar muito o canal, vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo que eu estou fazendo merece ser visto por outras pessoas. Além disso, se você tiver interesse em comprar algum dos livros do unboxing de hoje, na descrição do vídeo eu vou deixar os links que você pode acessar e ao fazer a compra do livro que você escolher por esses links, você vai estar ajudando o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Essas encomendas que vocês vão ver hoje foram pedidas no fim de maio e algumas foram pedidas no começo desse mês, o mês de junho. E como elas não chegaram todas ao mesmo tempo, eu fui abrindo elas aos poucos. E foram compras de livros que eu tinha muita vontade de ler. Só para explicar como vai ser esse unboxing, primeiro eu vou abrir as caixas e depois eu vou falar um pouco mais sobre os livros em si, porque que eu quis comprar eles e quais são as histórias deles. Assim como eu fiz no primeiro vídeo de unboxing do canal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, é só você clicar no card que vai estar aqui em cima, que aí você vai poder acessar esse vídeo. Então, bora pro unboxing! Então, pessoal, a primeira caixa do unboxing de hoje. Essa caixa eu pedi essa encomenda, eu fiz já faz algum tempo. Foi na época que a Amazon estava com um mês todinho de promoções relativas à comemoração ao Dia Nerd, né? E o dia 25 é o dia marcado para isso. E a promoção que eu aproveitei foi de você levar 4 livros e pagar apenas 3. O que fosse mais barato sairia de graça. Então eu aproveitei essa promoção, vai ser a primeira encomenda que chegou. E eu quero mostrar para vocês quais foram os livros que chegaram. Então vamos lá, vamos abrir. Cheio de papel aqui. Guardar aqui o estilete. Essa daqui foi mais rápido de abrir do que do outro unboxing, então já vemos uma melhora nesse sentido. Ajeitar aqui. Pronto, agora acho que tá bom para ver. Então vamos lá, pelo que eu vi já dá para ver que um livro dos que eu pedi é do Neil Gaiman. Quero saber qual livro vocês acham que é. Vou tirar aqui os papéis. Dessa vez os livros aparentemente vieram com a capa, com a capa virada para cima, né? Porque da outra vez vieram de costas. Os primeiros 2 livros, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Eu vou separar eles aqui, já eu comento um pouco mais sobre eles. O livro do Neil Gaiman foi Good Omens, que inclusive tem até essa capa aqui, até da série que a Amazon Prime fez, baseada nesse livro. E o livro foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. E vai ser o primeiro livro que eu vou ler do Neil Gaiman. Eu já tinha interesse em ler um pouco mais sobre a obra dele. Uma das mais recomendadas era Deuses Americanos. Mas eu vou começar pelo Good Omens. Agora, estiver um pouco aberto já aqui. Agora o primeiro livro de terror que eu vou ler na minha vida, O Exorcista. Eu não assisti o filme, que é muito conhecido, e que inclusive eu só fui saber que era baseado num livro depois. E é um clássico do terror, como diz aqui, mais de 13 milhões de exemplares vendidos e essa edição é da HarperCollins. Esse livro aqui foi meu irmão que pediu, então da série que ele estava lendo, da série Executores, e esse livro vai para ele. Bem, agora a segunda caixa que a gente vai abrir
Aqui dentro tem um livro que eu queria muito ler, desde a época que foi lançado e que eu vi a sinopse, eu tive muita vontade em conhecer mais essa história e finalmente eu comprei, mas veio com mais 2 livros. E eu quero ver se vocês sabem quais são esses outros livros. Vamos lá. Aos poucos eu vou pegando a manha, porque aqui realmente está difícil de tirar. Ixi Maria, aqui foi pronto, finalmente. Então vamos lá, a essa segunda caixa que chegou. Aqui tirar os papéis. Tá vindo, os livros estão vindo já com um pouquinho aberto. Não sei se é por causa da transportadora ou se eles já vinham assim. Bom, vamos ver se tem algum amassado, né, para conferir. Aparentemente não. Esse é o primeiro livro que chegou, do Harlan Coben, até o fim. Eu vou falando sobre esses livros que chegaram com mais detalhes depois. Por enquanto eu mostro para vocês um pouco dos detalhes, da parte de trás. Esse livro é da editora Arqueiro, trouxe para o Brasil. Agora vamos ver a segunda, que também é do Harlan Coben. Quero saber se vocês já assistiram essa série, se já tiveram contato com ela. Agora é um livro que inspirou uma série da Netflix, The Stranger. Nunca vi a série, mas quando eu soube da sinopse do livro, eu quis comprar e veio com essa capa aqui. Também é do Harlan Coben. E aqui os detalhes de trás, da Arqueiro. E agora, o que eu estava esperando há muito tempo. Recursão, do Blake Crouch. A editora Intrínseca, essa vou guardar aqui. Eu acho essa edição muito linda, não só por ser capa dura, mas pelo desenho da capa, é muito bonita. Aqui um pouquinho dos detalhes, fica aparecendo o reflexo, mas acontece, né? Senão não tem como gravar. Esses foram os livros que chegaram da última caixa, para vocês darem uma olhadinha aqui, eu vou mostrar depois também. Então vamos para a próxima caixa. Então vamos agora a mais uma caixa. Essa aqui, todas foram da Amazon na verdade, mas teve um que chegou que foi enviado pela Amazon, mas é de uma livraria. Essa aqui eu pedi recentemente e vamos logo abrir ela. Se balançar é porque a mesa está um pouco estável, a mesa em que eu estou fazendo aqui. Vocês sabem qual é? Vamos tirar aqui. O Colecionador, do John Fowles. Edição da Dark Side, da Caveirinha, como vocês podem ver aqui. Eu tenho alguns livros da Dark Side e esses livros sempre se destacam por causa da edição maravilhosa que a editora faz. São sempre livros muito marcantes. É um pouquinho pequeno, as páginas tem essa marcação preta aqui na lateral. Agora essa caixa aqui, esse livro aqui que chegou é um livro de uma série que eu li quando eu era adolescente e que me marcou muito. É um livro espetacular, pelo menos a lembrança que eu tenho é de ter sido um livro espetacular. Eu vou abrir logo com vocês aqui então. Aqui está a nota fiscal. Caixa difícil de abrir. Vem muito bem embalado, diga-se de passagem, veio até com plástico bolha, um marcador de página, que eu acho que eu acabei danificando com estilete, mas faz parte.
amanhã, quando a guerra começou. Vou tirar o plástico bolha aqui para vocês verem o cuidado que a livraria teve. Foi a Pool Books que enviou, e agradecer aí o cuidado que tiveram na embalagem. Vou abrir aqui. Olha só. Ah, como eu tava com saudade desse livro aqui. Mal posso esperar para reler esse livro, e eu vou trazer uma resenha com certeza dele para vocês. E agora, já com os livros em mãos, vamos começar pelo Laranja Mecânica, que foi escrito pelo Anthony Burgess e recebeu essa edição no Brasil. Essa edição que eu tenho foi feita pela Aleph. E o Laranja Mecânica ele foi adaptado aos cinemas pelo Stanley Kubrick, e tanto o livro quanto o filme foram obras de grande sucesso. E a capa dessa edição foi inspirada numa cena do filme. O Laranja Mecânica é um dos maiores clássicos da literatura distópica e fica na prateleira de livros como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, que inclusive estava presente no último unboxing que eu fiz. Então, você vê a importância dessa obra para a literatura e mais especificamente para o gênero da distopia. E o livro vai falar sobre o Alex, um rapaz que lidera uma gangue de adolescentes que são responsáveis por atos de violência e perversidades numa cidade futurista que é controlada por um governo autoritário e repressivo. Só que o caldo começa a engrossar quando o Alex vai longe demais num desses atos e ele é preso por esse governo. E você só pode imaginar que coisa boa não acontece quando se é preso num estado autoritário. Aliás, eu acho que a única coisa boa que pode acontecer num estado autoritário é o fim dele, né? Mas enfim. Depois de ser preso, o Alex passa por um processo de recondicionamento de mentes criminosas. E aí fica a dúvida, quais vão ser as consequências sofridas por ele depois que ele for reintegrado à sociedade? Quando ele voltar para a cidade em que ele cometeu tantos atos de violência, como é que as pessoas vão reagir a isso? E aí a gente só vai saber quando ler esse livro. E uma curiosidade interessante é que esse livro tem uma linguagem própria, que é chamada de Nadsat, ou Nadsat, como preferir. E essa linguagem, ela mistura gírias de gangues inglesas com palavras russas. E aí mais um motivo para ler Laranja Mecânica. E agora vamos para o segundo item dessa lista do unboxing de hoje, que é o livro Good Old Men's Belas Maldições, que foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. Eu já tinha muito interesse em ler uma obra do Neil Gaiman, eu nunca li, então vai ser a primeira vez que eu vou ter um contato com um livro escrito por ele, e foi escrito em conjunto com o Terry Pratchett. E o Neil Gaiman é um autor de muito sucesso, que ele já escreveu Sandman, Coraline, Deuses Americanos, e ele é sempre muito bem avaliado, e as recomendações são muito positivas sobre os trabalhos que ele produz. Então eu aproveitei a promoção da Amazon de você comprar 4 livros e o mais barato desses 4 que você comprar sairia de graça. E aí uma oportunidade para ler Neil Gaiman. E a história desse livro é curiosa porque a sinopse dele já começa dizendo que o mundo vai acabar no próximo sábado e inicialmente não tem nada que possa ser feito para impedir isso. Sendo que uma freira satanista, isso são palavras da sinopse, tá? Uma freira satanista que é encarregada de fazer uma troca de bebês acaba entregando o bebê, que seria o anticristo, para o casal errado. E isso começa a causar episódios que podem ameaçar o Armagedon. E aí entram em cena os 2 protagonistas da história, que vão ser o Aziraphale, que é um anjo, e o Crowley, que é um demônio. E eles estão convivendo com a humanidade desde os primórdios. E eles acabaram desenvolvendo uma afeição muito grande pelos humanos. Então eles decidem fazer de tudo para evitar que o Armagedon aconteça. E também numa jornada para encontrar esse anticristo, sendo que eles vão ter que ser rápidos, porque o fim está próximo e o tempo está acabando. Esse livro recebeu uma adaptação para a série feita pela Amazon Prime, e inclusive essa capa traz os atores que interpretam o Aziraphale e o Crowley. E o tema desse livro, que acaba abordando questão de anjos e demônios, me lembra muito de Supernatural, que é uma das minhas séries favoritas e que eu recomendo bastante. Então, mais um motivo para ter interesse em ler Good Omens. E agora vamos falar de um clássico do terror que já vendeu mais de 13 milhões de exemplares por todo o mundo e recebeu uma adaptação aos cinemas que também fez muito sucesso. O Exorcista,
do William Peter Blatty. Esse livro foi publicado em 1971 e foi inspirado em um caso real de exorcismo feito em um adolescente na década de 1940. O Exorcista vai contar a história da família McNeil, mais especificamente na mãe, Chris McNeil, e na sua filha, Regan McNeil. A Chris é uma atriz e por causa disso, por causa da sua rotina de trabalho, de ter que ficar gravando em vários lugares, ela não consegue dar muita atenção à sua filha. E a Regan acaba, por causa disso, se sentindo solitária. As coisas passam a piorar quando o comportamento da Regan começa a mudar inesperadamente e aí a Chris tenta buscar ajuda através da ciência para encontrar uma resposta a essa mudança de comportamento, sendo que ela não consegue chegar a um resultado preciso através da ciência. Aí uma personalidade demoníaca parece começar a surgir dentro da Regan e a Chris, sua mãe, recorre à ajuda da igreja para tentar salvar a filha do que parece ser um caso de possessão. E o encarregado dessa tarefa vai ser o padre Damien Karras, da Universidade de Georgetown. E aí, será que ele vai conseguir salvar a Regan? Será que é realmente um caso de possessão demoníaca? É o que a gente vai ver quando fizer a leitura. Esse vai ser o primeiro livro de terror que eu vou ler na minha vida, e já vou começar por um clássico desse calibre. Então, as expectativas estão lá em cima. E, só para lembrar, acabei esquecendo de dizer que essa edição que eu comprei foi feita pela HarperCollins. E agora vamos para o quarto livro dessa lista, e um livro de um autor que eu ainda não tive contato, não cheguei a ler a obra, mas eu tenho muito interesse em conhecer, que é o Harlan Coben. E o livro da vez é o Até o Fim. O Harlan Coben é um autor de mistério e suspense e ele é muito bem sucedido. Ele já vendeu mais de 70 milhões de exemplares em todo o mundo. E essa edição aqui é da Arqueiro. Até o Fim vai contar a história do detetive Nep Dumas, que teve seu irmão e a namorada desse irmão mortos depois do fim do colégio. Além disso, Maura, que é o grande amor da sua vida, acaba terminando o relacionamento com ele e desaparece sem dar justificativa, sem deixar nenhuma explicação. Aí durante 15 anos ele procura a sua namorada e vai atrás de saber a verdadeira história por trás do assassinato, das mortes do seu irmão e da namorada dele. E agora finalmente uma pista aparece. As digitais da Maura são encontradas no carro de um suposto assassino e o Nep decide investigar para encontrar explicações sobre essas situações. E ele acaba descobrindo que as mortes do seu irmão e da namorada desse irmão são mais sombrias do que ele imagina. Eu gosto muito de livro de suspense e de investigação policial e decidi comprar o Até o Fim depois de ver que ele estava em promoção na Amazon. E de tanto falarem do Harlan Coben, as minhas expectativas para essa leitura são muito altas e eu acredito que vão ser correspondidas. O livro que eu vou falar agora também é do Harlan Coben e chegou até a inspirar uma série da Netflix que é chamada The Stranger. Esse é o livro Não Fale com Estranhos, que inclusive veio essa sobrecapa que faz alusão à série da Netflix. Vou tirar aqui para vocês verem como é a capa original. Essa é a capa original do livro e essa edição foi publicada no Brasil pela Arqueiro também. O livro vai contar a história de Adam Price, um personagem que tem sua vida destruída depois de um homem estranho abordá-lo. O Adam tinha uma vida dos sonhos com a sua esposa e com seus 2 filhos, mas tudo isso desmorona depois que esse homem aparece, porque ele conta um segredo arrasador sobre a sua esposa. E aí, depois disso, o Adam começa a investigar por conta própria essa história, só que ele acaba entrando num mundo de mentiras, chantagens e assassinatos. Eu fiquei muito curioso depois de saber dessa sinopse, e eu acho que eu tenho mais vontade até de ler esse livro do que o Até o Fim, mas eu acredito que as duas leituras vão ser incríveis. Agora vamos falar de um livro que desde que lançou eu tinha vontade de comprar e finalmente chegou a oportunidade de ler, que é Recursão, do escritor Blake Crouch. Blake Crouch é o mesmo autor de Matéria Escura, um livro que fez muito sucesso e recebeu muitas avaliações positivas. Eu acho essa edição muito bonita, ela é em capa dura, e o livro foi publicado no Brasil pela Intrínseca. Recursão vai falar sobre a história de 2 personagens principais, o policial Barry Sutton e a neurocientista Helena Smith. Barry vive em Nova York e quando ele é acionado para intervir numa tentativa de suicídio, ele acaba se deparando com uma mulher que apresenta a síndrome da falsa memória, que é uma doença que faz as pessoas se lembrarem de momentos
que elas nunca viveram. Enquanto isso, Helena está trabalhando numa tecnologia que seja capaz de curar o Alzheimer, e um dos homens mais ricos do mundo se oferece para financiar essa pesquisa. Ela então começa a acreditar que essa vai ser a chance para trazer um bem para a humanidade, mas ela não sabia do quanto estava enganada, porque essa tecnologia cria uma guerra por poder e recursos que começam a arruinar a realidade. O tempo não vai ser mais o mesmo, e Barry e Helena vão precisar se unir se quiserem sobreviver e salvar a humanidade. Eu adoro histórias em que os personagens, embora pareçam muito distantes e que não tenham nenhuma ligação entre si, acabam se cruzando em algum momento da narrativa. E isso é um ingrediente a mais, um motivo a mais para eu querer ler Recursão. E com certeza eu vou trazer uma resenha sobre esse livro no canal. Chegando na reta final nessa lista de hoje do unboxing, temos O Colecionador, que foi escrito por John Fowles e publicado em 1963. Essa edição aqui foi feita pela Dark Side e é uma edição muito bonita, como costumam ser as edições que essa editora publica. O Colecionador vai contar a história de Frederick Clegg, um homem solitário de origem humilde que se sente menosprezado pela sociedade, mas acaba encontrando a mulher que vai ser o grande amor da sua vida. E tudo que ele quer é ficar junto dela, poder demonstrar o sentimento que ele tem, declarar sua paixão por ela. O livro também vai contar a história de Miranda Gray, uma estudante que foi sequestrada por um maníaco que acha que pode obrigá-la a se apaixonar por ele. E ela vai fazer de tudo para fugir dessa situação, do cativeiro em que ela está sendo mantida. A história é narrada tanto pelo Frederick quanto pela Miranda, e a gente vai poder conseguir ver quais são seus sentimentos, o que é que um pensa sobre o outro, quais foram as motivações que levaram Frederick a querer sequestrar a Miranda. Enfim, o que é que se passa na cabeça desses dois protagonistas. O livro fez muito sucesso, recebe muitas avaliações positivas, e essa edição inclusive tem uma introdução escrita pelo Stephen King. Então você pode imaginar a importância dessa obra. Com certeza entra na minha meta de leitura para esse ano. Agora chegamos ao último livro dessa lista, um livro que é muito especial para mim. Amanhã, Quando a Guerra Começou, que foi escrito pelo John Marsden e trazido para o Brasil pela editora Fundamento. Eu li esse livro na minha adolescência e foi uma leitura que me marcou muito. As lembranças que eu tenho desse livro são muito positivas e nostálgicas, porque elas me fazem voltar para a minha época do ensino fundamental, do ensino médio, enfim. E eu já tinha uma edição dele, só que eu acabei perdendo, infelizmente, e eu decidi comprar de novo para completar a coleção, que inclusive eu não cheguei a terminar de ler essa série, porque é uma série de 7 volumes, eu não cheguei a terminar, e eu pretendo voltar a ler e, enfim, terminar essa série. Eu tô curioso também porque, como eu disse, foi uma leitura que eu fiz na minha adolescência. E eu espero que eu não fique frustrado, decepcionado, porque minha cabeça hoje já é outra, é diferente da cabeça que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos. Foi a época que eu li esse livro. Com certeza eu vou trazer uma resenha sobre esse livro aqui para o canal. Amanhã vai contar a história de um grupo de amigos que foi acampar na Austrália e quando eles voltam desse acampamento eles descobrem que a cidade natal deles foi invadida por um inimigo desconhecido até então. Suas famílias foram presas e agora está rolando uma guerra no país. E eles estão numa cidade sitiada, tentando descobrir o que aconteceu e tentando sobreviver. E é muito louco porque eles vão ter que aprender a se virar sozinhos no meio de uma zona de conflito, no meio de uma guerra. E essa história vai ser contada a partir da visão... A gente vai conhecer essa história a partir da visão da Ellie, que é uma das integrantes do grupo e que foi a escolhida para narrar o que eles passaram a viver, os acontecimentos que envolvem esse grupo de amigos. Vai ser muito bom poder ler de novo esse livro, já fazia muito tempo que eu queria voltar a ler e como eu disse, eu vou trazer com certeza uma resenha para vocês aqui no canal. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo de unboxing aqui no canal, de compras que eu fiz entre os meses de maio e de junho. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam. Vocês já chegaram a ler algum desses livros ou agora estão com vontade de ler depois desse vídeo? Digam aí nos comentários o que é que vocês pensam. Se você quiser comprar algum desses livros ou outro, eu vou deixar na descrição do vídeo links que você vai poder acessar e quando você fizer a compra por esses links, você vai estar ajudando o canal automaticamente e detalhe, eu repito, vocês não vão estar pagando nada a mais por isso. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu postar e
aproveitando o espaço para dizer que terça-feira vai sair mais uma resenha aqui no canal de um livro que já fez parte do outro unboxing e é um livro que está sendo uma leitura muito agradável e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Aproveita também e curte o vídeo, porque isso vai mostrar que o conteúdo que eu faço, vai mostrar para o YouTube, que o conteúdo que eu faço merece ser visto por outras pessoas. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares. Vamos aumentar essa comunidade do BookTube cada vez mais. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!